Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora nós somos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um homem só. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem a Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, queridos? Até aí, vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nós acabamos de ler. Nós pedimos que o Senhor a frutifique em nossos corações, que possamos, Senhor, ter uma aplicação prática desta palavra, que o Senhor possa, Senhor, fazê-la latejar em nossos corações, Senhor, e o Senhor possa continuar falando, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que texto maravilhoso esse que nós acabamos de ler. E a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar, lá no comecinho do capítulo 5, onde nós lemos: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há absolutamente nada que você pode fazer para que Deus te aceite ou te ame. Ele já te aceitou, já te amou com um amor eterno, diz a palavra de Deus, porque com um amor eterno Ele nos amou, antes da fundação do mundo. Então, querido, se o mundo rejeita você, se talvez a sua família não lhe dá importância, talvez se as pessoas que estão à sua volta não se preocupam muito com você, talvez a sua opinião não seja tão relevante, talvez você não seja tão importante, saiba que para Deus você é importante. Ele te amou antes da fundação do mundo.
Essa é a tônica de Paulo quando escreve aos Romanos. O Antigo Testamento mostrou que era impossível cumprir a lei. A lei serviu tão somente para evidenciar o pecado da humanidade. A lei serviu para dizer para o homem que não é pelos seus méritos que ele consegue a salvação. O fato de Deus sempre perdoar Israel, por exemplo, pelo seu comportamento pecaminoso, idólatra, ingrato, murmurante, também nos mostra que a lei jamais salvou alguém. Até, queridos, no regramento dos sacrifícios, nós vemos Deus mostrando que o próprio sangue de touros e bodes jamais eliminam pecados. Até no regramento dos sacrifícios Deus mostra isso. Se o sangue do homem é imprestável para pagar o seu próprio pecado, o fato de Deus permitir que um animal irracional e inocente o substituísse é a prova da absoluta benevolência de Deus. Os irmãos estão me entendendo bem? Amém? Então, queridos, Deus mostra a sua graça e Deus mostra a sua benevolência até mesmo no regramento dos sacrifícios. Se um animal irracional morria no lugar do homem, é misericórdia de Deus que ele mesmo não morresse pelo seu próprio pecado, até porque o sangue dele não conseguiria cobrir o seu próprio pecado. Então a ideia de sacrifício, a ideia de expiação, partindo da benevolência de Deus, já tinha suas raízes no Antigo Testamento. Mas na plenitude dos tempos, vem Jesus e morre definitivamente pelos nossos pecados. A morte expiatória do Filho de Deus foi planejada e realizada na eternidade. Só que o nosso Deus eterno, Ele se relaciona conosco. Nós estamos presos neste mundo, nós estamos vivendo neste mundo que tem ontem, que tem hoje, que vai ter amanhã, que agora são 7 horas e alguns minutos, mas na eternidade não existe hora. Deus é o eterno agora. Eu gosto muito dessa frase de Agostinho, teólogo e filósofo medieval. Deus é o eterno agora, mas esse Deus eterno se relaciona conosco, que somos finitos, que somos carnais, que somos pó diante da presença dele. Então o verbo pré-existente, que já tinha sido imolado antes da fundação do mundo, entra no nosso tempo para cumprir milagrosamente esse sacrifício. Veio, nasceu de uma virgem e morreu a morte que cabia a mim e a você. Então Cristo abriu uma porta que ninguém pode fechar, queridos. Hoje a nossa salvação está completa. Não tem mais sacrifícios a serem feitos, não tem barganha com Deus, não há nada que possa comprar, pagar, investir, esperar retribuição. O melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio, é Jesus Cristo. Isso é justificação. Por meio de Cristo nós nos tornamos justos aos olhos de Deus. Por meio de Cristo nós somos vistos como justos, justificados, perdoados, explicados perante o Deus Todo-Poderoso, o Deus Santo, o Deus que abomina o pecado. O sangue de Cristo cobre o nosso pecado, cobre a nossa dívida. Ele não encobre, é diferente. Ele cobre, ele paga, ele não encobre, ele não dá uma amenizada, ele não perdoa pela metade. Ele não passa uma camadinha de cal ou de tinta. Simplesmente, Deus não leva mais em conta a nossa iniquidade. Nada mais é cobrado ou requerido. E diz Paulo aqui na continuação que esta justificação nos traz paz. Que maravilha sentirmos a paz de pertencermos a Jesus. Por que paz? Porque antes de nós nos convertermos, antes de que o Cordeiro também fosse imolado, Deus nos olhava com ira. Diz a palavra de Deus que nós éramos filhos da ira de Deus. Que coisa pesada. Nós vemos um Deus bom, bondoso, santo, mas também um Deus justo, que em retribuição ao pecado de Adão e a separação que houve, esse abismo que houve entre nós e Deus, a ira de Deus estava depositada sobre as nossas vidas. Que coisa dura é cair nas mãos de um Deus cheio de ira pelos nossos pecados. Mas glória a Deus que Ele enviou Jesus, e Jesus
morreu pelos nossos pecados, satisfez a ira de Deus, aplacou, diminuiu, de modo que Deus, quando nos olha, nos vê através de Cristo Jesus. E diz lá em versículos de 8 a 11 que nós lemos: Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Isso significa que nós não somos mais pecadores? Não, não significa isso. Significa que pecadores aqui é separados por este abismo que Adão cavou. Então Ele providencia o resgate quando ainda nós nem pensávamos em Cristo, nem pensávamos em Deus. Ele já pensava em nós, porque se Ele não tivesse pensado em nós antes, nós jamais conseguiríamos nos achegar a Ele, porque Ele nos amou primeiro, diz a palavra do Senhor. Amém, queridos? Então, quando ainda estávamos mortos em nossos pecados, Deus nos amou e tomou a iniciativa de nos reviver. Um morto não fala, um morto não pensa. Quando que um morto tem vida? É impossível. Então é impossível que um morto escolha a Cristo, a não ser que Ele deposite em cada coração a fé salvadora, para que correspondamos a esta salvação. E essa paz que nós estamos falando, só experimenta quem tem a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Talvez nessa noite você esteja se vendo como um amigo do Evangelho, como alguém que gosta muito da palavra, gosta muito de Deus. Mas essa realidade salvadora, talvez ainda não seja uma realidade na sua vida. Entregue-se. Talvez hoje seja a noite de você abrir o seu coração para Jesus. Quer ter paz? Quem quer ter paz? Todos querem ter paz. Tenha Jesus como seu Senhor. E talvez você até tenha Ele como seu Salvador. Talvez Ele tenha te salvo da ira de Deus. O seu destino eterno está selado. Mas talvez você não o tenha ainda como Senhor completo da sua vida. Talvez você não esteja submetido totalmente ao seu senhorio. Quando estamos submetidos ao senhorio de Cristo, nós aceitamos a sua vontade e temos paz com essa justificação. Entregue-se a Deus, entregue-se a Jesus, renda-se à vontade dEle. Ele sabe mais do que nós o que é melhor para nós. O caminho dEle é muito mais alto, é muito melhor. E antes de você nascer, querido, Ele estava lá te contemplando, osso por osso, enquanto estava sendo formado. Diz o salmista Davi: e ainda quando eu estava informe no útero da minha mãe, o Senhor me contemplou. Que coisa maravilhosa sabermos que nós podemos contar com este amor incondicional. A segunda coisa que eu gostaria de falar com você nessa noite está no versículo 2: por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, no qual agora nós estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A porta da justificação está aberta pela graça. Se a justificação é pela fé, querido, então Cristo nos espera de braços abertos, sem condições. O favor de Deus não é fruto do nosso merecimento. Você não merece nada, eu não mereço nada, por isso é graça. Veja bem, se dependesse da nossa iniciativa, não seria graça. Se dependesse dos meus méritos, seriam os meus méritos, mais ou menos, em níveis diferentes, mas não seria graça. Se dependesse de uma previsão futura de Deus sobre a nossa vida, sobre o que nós escolheríamos no futuro, Ele simplesmente seria um mero assistente das nossas decisões. Isso não seria graça, seria Ele assistindo o que faríamos no futuro. Se dependesse dos nossos esforços religiosos também, a nossa assiduidade aos cultos, às reuniões eclesiásticas, também não seria graça. A graça é o que move Deus em nossa direção. É o atributo de Deus em perdoar pecados, em ter enviado seu Filho Jesus para morrer pelos culpados. E é por essa graça que nós temos esperança na glória futura. Versículo 2: na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Paulo aqui está falando da redenção do nosso corpo.
Paulo aqui está falando da nossa ressurreição no dia do Senhor, no dia onde essa justificação vai ter a sua finalização. Nós vivemos aqui na expectativa, na esperança da glória futura de Deus. A glória futura de Deus é aquela que começou com Jesus sendo crucificado e ressurreto num corpo diferenciado. Essa esperança nós temos, que um dia nós iremos para um outro lugar, para uma nova morada. Diz a palavra de Deus que são novos céus, nova terra, o mar já não existe, a luz dele, a luz de Cristo será para todo sempre, os séculos dos séculos. Não haverá dia e nem noite. Estaremos contemplando ao Senhor para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a esperança da nossa redenção. Nós fomos selados para o dia da redenção, diz a palavra de Deus. Nós recebemos o Espírito Santo, que é um penhor, é como uma garantia, né? Trabalhando lá no registro de imóveis, tenho a alegria de trabalhar lá e verificar que quando você precisa dar uma garantia em pagamento de uma dívida, você dá um penhor de uma coisa móvel, que aqui tem muita lavoura. Então o pessoal geralmente dá cana, boi e tudo mais, são penhores. Diz a palavra de Deus que o Espírito Santo nos foi dado em penhor, é o penhor dessa esperança. Então, até que nós alcancemos a redenção do nosso corpo, o Espírito Santo de Deus está em nosso coração, fazendo com que nessa vida nós tenhamos abundância de alegria, abundância da presença dEle. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. E esta graça é superabundante, diz o versículos de 12 a 21. Paulo aqui perde bastante tempo, investe bastante tempo aqui falando sobre a superabundância da graça de Deus, para reforçar a ideia de que a graça de Cristo é infinitamente maior do que a força do pecado, do que a força que o pecado tem. O pecado de Adão teve força para condenar todos os seus descendentes, até mesmo os que não tiveram pecado de forma semelhante. Paulo diz isso no versículo 14. Então talvez você veja uma pessoa que é muito boa, muito boazinha. Como é que pode ela ser pecadora? Ela é descendente de Adão, diz a palavra de Deus. Adão trouxe condenação para os seus descendentes, até mesmo os que não tiveram pecado de forma semelhante. Está lá no versículo 14, ou seja, não há ser humano que não peque. Não há um ser humano que esteja numa antessala do céu por ser muito bonzinho, por ser diferenciado, por ser um cara que cumpre com todas as suas obrigações. Ainda assim, o seu coração estará inclinado para o mal, diz a palavra do Senhor. Então Jesus, também chamado de segundo Adão, ou Adão perfeito, o homem perfeito, trouxe justificação então para todos os pecados. Queridos, são os pecados que você já cometeu, são os pecados que talvez você comete agora, esse instante, pensando, vendo, ouvindo, e ainda os que irão cometer. O Senhor Jesus cobre todos esses pecados. Essa justificação vai fazer, então, por outro lado também, com que tenhamos arrependimento desses pecados. Não significa que pecaremos à vontade, e aí o Senhor já nos perdoou, nos perdoará, já perdoou, perdoa agora, perdoa se nós nos arrependermos, e é o Espírito Santo que nos leva a este arrependimento. O que Paulo está falando aqui é que não importa o tamanho do seu pecado, onde ele era abundante na sua vida, a graça de Deus é super abundante, cobre, passa por cima, anula, risca. Não há pecado que não possa ser perdoado. Talvez você tenha feito coisas horríveis na sua vida e talvez não se sinta realmente merecedor do perdão de Deus. Merecedor ninguém é, mas Ele nos perdoa. Tome posse dessa palavra. Eu não sei o que você passou na sua vida, mas creia, não há pecado que não possa ser perdoado pelo Salvador. Aleluia. É claro que aí você me perguntaria, mas e o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo? Que segundo a Bíblia não tem perdão.
Ora, isso é óbvio, porque o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, que está sendo dito na Bíblia, é o que nós chamamos de apostasia. Apostasia é você conhecer a Deus, você ser um cristão convicto, mas de repente virar as costas para Deus, e não se afastar simplesmente do nosso convívio, mas é se afastar dos caminhos de Deus. Não é deixar de frequentar uma igreja evangélica, isso não é apostasia. Talvez os religiosos mais arraigados entendam assim, não é a nosso ver o correto, não é, isso é equívoco. É ter aceito a Cristo e rejeitar o Cristo, rejeitar a salvação. E você pode dizer e achar que isso é muito difícil, realmente é algo impensável, mas há quem renuncie a Cristo, inclusive nos seus leitos de morte. Nós vemos o filósofo Voltaire, um filósofo da Idade Moderna, amaldiçoando o Cristo nos últimos momentos de vida. E vemos tantos outros. Veja na internet depois, pesquise lá, frases ditas minutos antes de morrer por pessoas famosas. Você vai ver pessoas que estavam contemplando a glória de Deus, porque estavam sendo... É edificante você ver relatos de pessoas que estão enfermas na cama e tendo certeza e falando que vão se encontrar com o Salvador, porque já veem a glória, os céus abertos. Mas há outros que tripudiam, há outros que renunciam a Cristo mesmo como o seu Senhor. Então, querido, não é desse pecado que nós estamos falando, que Deus perdoa a todo momento. Mas, enquanto houver vida, há esperança. Se o apóstata volta para os caminhos do Senhor, então Deus o recebe de volta. Mas isso é feito enquanto ele estiver fôlego de vida. Por isso que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Por quê? Porque não tem perdão depois que a pessoa, porque assim, é definitivo. Depois que a pessoa morre, não há como mais alguém que morre neste estado de apostasia ter uma segunda chance. Mas a boa notícia é que ainda que estejamos aqui e nos afastemos do caminho do Senhor, se nós voltarmos para o caminho do Senhor, Ele sempre nos receberá de braços abertos. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe imperdoáveis para Jesus. Outra coisa importante destacar, talvez um ensinamento equivocado também, de alguns irmãos e de alguns teólogos inclusive, é que se valem desse texto de superabundância da graça para entender algo mais ou menos assim: quanto mais pecados você cometa, mais perdão e graça você alcançará. Isso é uma interpretação que só pode partir de uma mente ímpia. O próprio apóstolo Paulo, no capítulo 6, que nós não lemos, mas convido você a ler depois na sua casa, ele diz exatamente isso. Ele diz: devemos viver no pecado para que a graça abunde? De maneira nenhuma, ele mesmo responde, porque nós fomos salvos e estamos mortos para os pecados. Amém, queridos? Superabundância da graça, então, significa suplantar a força do pecado, e não um cheque em branco para a gente pecar à vontade. Amém? Até porque se pecarmos à vontade, estamos dando indícios de que a nossa mente está cauterizada. A graça não é um cheque em branco para cometermos pecados ao bel prazer sem arrependimento. Mas nós não vamos deixar de pecar nem um minuto de nossas vidas. A questão é, vamos sempre nos arrepender, porque o Espírito Santo é que lateja em nosso coração. Mas não é aquele pedido de perdão cara de pau. Você sabe quando você peca, e você sabe que você necessita de perdão, então você se arrepende de verdade. Tantas quantas forem as vezes necessárias, o Senhor te perdoará e te estenderá os braços. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa que Paulo fala é que esta graça nos faz ser perseverantes nas adversidades, nas dificuldades da vida. Está lá nos versículos de 3 a 5. E a esperança não nos decepciona,
capítulo 3, versículo 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha só, Paulo está falando que nós nos gloriamos, ou seja, temos êxito, temos glória, enfrentamos com fervor, com uma positividade as tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança. Então, queridos, Paulo começa dizendo, não somente isso, ou seja, essa expressão, não somente isso, está ligada ao que ele estava dizendo anteriormente, que é a esperança da glória futura. Então esta graça nos torna esperançosos da graça futura, mas não somente isso. Então o que? Além da glória futura, as tribulações que nós passamos nessa vida, nessa existência. O crente passa por tribulação, viu, irmãos? É mentirosa a doutrina do triunfalismo, que diz que crente só tem vitória, que crente não passa dificuldade, que crente não fica doente, não perde um emprego, não tem problema no casamento. Essa é uma doutrina horrorosa que tem encontrado alguns adeptos ao longo dos anos. E muitos de nós talvez foi ensinado a viver assim, decretando que tudo está bem, que tudo é bênção. Não fala que não está uma bênção, porque as nossas palavras têm poder. É isso que essa doutrina traz. Ao invés de clamarmos a Deus e confiarmos em Deus e reconhecermos as nossas próprias fragilidades. É muito comum nós vermos crentes vivendo em capas e máscaras de perfeição, como se ser humano fosse algo que testemunhasse contra o Evangelho, como se ser frágil fosse algo que testemunhasse contra o Evangelho. E nós temos que pensar que é justamente ao contrário. São exatamente as nossas fragilidades que o nosso Salvador sentiu e passou aqui como homem. E como homem sofreu e foi crucificado. Como homem sentiu todas as dores, todas as chibatadas, todos os golpes daqueles soldados. Nós falamos isso no domingo passado. Não foi o Deus que sofreu, ali foi o Deus homem que sofreu, sentiu tudo. Amém, queridos? Então, as nossas fragilidades, a nossa humanidade não testemunha contra o Evangelho. Ao contrário, é diante disso que nós reconhecemos nossos erros, dobramos o nosso joelho, pedimos perdão e pedimos a misericórdia do Senhor. Amém, queridos? A diferença é o bom ânimo que o crente tem que ter. Jesus disse que nós passaríamos por aflições. Então, o nosso modelo tem que ser Jesus. Se nós vemos Jesus falando alguma coisa, não acredite, nem que saia de um púlpito, algo que diga o contrário do que Jesus falou. Amém, queridos? Então a diferença é o bom ânimo que nós devemos ter diante das dificuldades. O Senhor Jesus falou: no mundo tereis aflições. E aflições são essas que nós vivemos. São crises financeiras, são problemas no casamento, são problemas com parentes, são problemas eclesiásticos, são, enfim, toda sorte de tensões que o ser humano passa nos seus relacionamentos. Então, ao mesmo tempo que o crente não deve mascarar o seu sofrimento, ele deve confiar em Deus e saber que muitas vezes não é só esperar, é agir concretamente, é não desmoronar diante das dificuldades, diante das tensões. É saber que o fato de estarmos vivos já é suficiente para você lutar e dar glórias ao nosso Deus. A palavra ânimo vem de alma. No latim, anima, alma. Então não é um entusiasmo vazio, tem a ver com essência. A alma é aquilo que nós somos. Paulo, escrevendo então aquela comunidade de crentes romanos, está dizendo claramente que deveriam ter bom ânimo diante da tribulação. E este bom ânimo diante da tribulação produziria paciência, ou como nós lemos na versão NVI, perseverança. A tribulação nos ensina a saber que para tudo existe um tempo determinado por Deus para cada um de nós.
Que talvez a bênção que chegue para mim no meu tempo, para você vai chegar no seu tempo, no tempo de Deus para você. Nos ensina também perseverar ou ser pacientes, nos ensina a entender o tempo de Deus. O Senhor Jesus disse: olhem os sinais dos tempos, interpretem os sinais dos tempos, as coisas que estão por vir. Nos ensina a entender o tempo de Deus nas nossas vidas. O Senhor Jesus nos guia muitas vezes com sinais audíveis aos nossos ouvidos, mas às vezes Ele move as circunstâncias, às vezes Ele simplesmente confia no seu bom senso, que Ele mesmo depositou, porque nós fomos salvos, mas não perdemos o nosso bom senso. A paciência vai nos ensinar, com tudo isso, que a própria tribulação vai trabalhar conjuntamente para o seu bem. Amém? Não há tribulação que o crente passe que não seja para o seu bem, para o seu aperfeiçoamento. O crente é forjado na tribulação, um caráter aprovado, diz a palavra de Deus. A paciência produz experiência. Nessa tradução que nós lemos, um caráter aprovado. Crentes maduros são formados na provação. Não há maturidade cristã sem luta, sem dificuldade. E a paciência vai fazer com que aprendamos a não murmurar. As experiências mais profundas com Deus geralmente são sentidas em momentos onde nós não vemos nada, no momento de deserto. Por isso o deserto é um momento em que nós nos sentimos sozinhos, abandonados, nos sentimos frágeis, mas é nesse momento em que Deus se revela e que Deus nos mostra que devemos confiar somente nele. Diz o salmista: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Eu imagino o coração dele aflito naquele momento, quando escreve esse salmo. Ele provavelmente não estava vendo nada, devia estar sitiado, cheio de inimigos, e de repente ele olha os meus olhos para os montes, porque aqui eu não estou vendo nada, eu olho adiante, de onde me vem o socorro? Ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele trabalha para você, por você. Glória a Deus por isso. E o caráter aprovado, ou a experiência, produz esperança. Paulo está dizendo aqui, queridos, que as experiências que você vai ter em meio às lutas, elas vão te mover para caminhar para frente. A esperança é a certeza de que você vai chegar. É a convicção que a situação vai mudar. Então a esperança, ela não é estática, ela não fica parada esperando acontecer. Você tem paciência, você tem perseverança, e paciência sobre paciência geram experiências, o seu caráter aprovado, e isso faz com que você projete as suas esperanças para aquele que era, que é e que um dia virá. Foi assim com o povo de Israel no Egito. Passou 400 anos de escravidão, e em Deus teve a esperança da libertação, sofrendo nas mãos de Faraó. Logo depois que José teve a sua proeminência no Egito, passou aquela geração, o povo começou a ser castigado, trabalhos dobrados, trabalhos e mais trabalhos. Construíram grande parte dos monumentos, tendo racionamento de água, de comida, trabalhos forçados. E eles tinham a esperança no Deus Todo-Poderoso, que tinha feito promessas no passado. Queridos, o nosso Deus não dorme, o nosso Deus não se esquece, Ele não sofre de amnésia, Ele está provando o seu coração. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Foi assim também com Josué e Calebe, foram os únicos a entrar na terra prometida daquela sua geração. É claro que os filhos deles também entraram. Eles não entraram sozinhos, mas daquele povo todo que murmurou, aquele povo todo que se rebelou contra Moisés, só Josué e Calebe entraram e viram aquilo que nem Moisés viu,
porque quebrou as tábuas da lei, feriu a rocha e tudo mais, se irou, né? Aos nossos olhos, vendo hoje, estávamos estudando na escola bíblica, a gente até quer dar uma desculpinha para Moisés. Olha, Moisés, nossa, você tinha razão de estar bravo com esse povo. Diz a palavra de Deus que ele esmiuçou o bezerro de ouro, misturou com água e fez o povo beber. Então a gente vê que ele ficou irado, fez o pessoal beber o bezerro de ouro, esmartelado. Imagina ele irado, descendo lá, o povo idólatra, ele há tanto tempo lá. A gente chega até a dar risada quando eu li pela primeira vez isso, eu ri. Ele ficou irado, detonou aquele bezerro de ouro, juntou com a água do mar ali, e agora vamos tomar. E todo mundo bebeu aquilo lá, de raiva. Mas por desobedecer a palavra do Senhor, quebrar as tábuas, ferir a rocha, quando o Senhor mandou ele falar com a rocha. O nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas, ele não dá uma ajudinha, porque afinal de contas era difícil. A palavra de Deus diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Moisés não entrou na terra prometida, porque também desobedeceu a Deus. Só Josué e Calebe. Josué e Calebe, se você vê a história deles na palavra de Deus, você vai perceber que quando todo mundo vinha com má notícia, eles falavam: não, mas nós tenhamos bom ânimo, o Senhor é o Senhor que está na frente, é o Senhor que vai estar com a gente. Que gigante que nada. Os espias vieram com um relatório completamente devastador, e eles já estavam preparando para saber quando que eles iam entrar. E aí o povo desobedece, passam 40 anos no deserto ao invés de 40 dias, mas durante todo esse tempo Josué e Calebe se mantiveram íntegros, só ouviam opiniões contrárias, murmurações, mas durante esses 40 anos eles amadureceram. Enquanto os outros morriam, eles amadureceram a sua fé. Essa, querido, é a diferença entre os que têm a Cristo como seu Senhor e os que não têm. Fica uma pergunta para nós nessa noite: de que lado nós ficaremos? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de orar com você, ter um tempo de oração, que possamos enxergar nos nossos sofrimentos, nas nossas dificuldades, a superabundância da graça de Deus, que nos leva a perseverar em meio às lutas e dificuldades. Essa superabundância de graça que supera todos os nossos pecados, que supera todas as nossas mazelas, todas as nossas misérias, é o Senhor Jesus Todo-Poderoso. Feche seus olhos, vamos orar nessa noite. Pai querido, nós te damos o louvor por esta palavra, nós te agradecemos primeiramente por essa palavra, Senhor, ter sido aberta e lida hoje, Senhor. Que o Senhor possa colocar em nossos corações a tua vontade, aplicando esta palavra aos nossos corações, que possamos enxergar. E aí nós pedimos a tua ajuda, porque muitas vezes sozinhos nós não conseguimos ver. Se não for pelo teu Espírito Santo, nós não conseguimos enxergar, Senhor, os sinais que o Senhor nos mostra. Mostra para nós, Senhor, onde nós temos errado. Mostra para nós, Senhor, nós queremos nos arrepender dos nossos pecados. Confessamos os nossos pecados nessa noite como igreja, diante do teu altar, diante da tua presença que é inequívoca neste lugar, Senhor. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos, a cada um dos que nos visitam. Senhor, nos dê força, nos dê saúde, Senhor, nos dê visão espiritual, Jesus, para passarmos pelas nossas tribulações, dando glórias a Ti, Senhor. Porque a Tua palavra mesmo diz que nas tribulações nós somos forjados em paciência e produzimos paciência em cima de paciência. Temos experiências com o Senhor, queremos ter experiências novas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, não queremos reclamar, murmurar, perder tempo em reclamar de alguma coisa que simplesmente por reclamar não vai ser resolvida. Queremos nos jogar aos teus pés, clamar pelo teu socorro, pela tua misericórdia. Perdoa os nossos corações murmurantes muitas vezes, Senhor. Nos abençoa, nos dê a tua paz, a tua graça. Em nome de Jesus, nós te damos todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Amém
e amém. Será que você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus.